Bom, nós estamos começando mais um JP Podcast. Estamos recebendo hoje aqui o Matheus Equilíbrio, ele que é CEO da Maratona Oficial de Ribeirão Preto. Vamos falar com ele sobre corridas de rua e trazemos este assunto justamente porque o Jornal de Piracicaba começa aí a preparar novamente as suas famosas corridas de rua, como os nossos amigos que nos assistem verão aí posteriormente nas nossas publicações. Então vamos dar um alô aqui para o Matheus. Como é que vai, Matheus? Tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente quero agradecer aí ao Jornal JP por mais esse incentivo ao esporte e poder motivar as pessoas, né, a corrida de rua, a cuidar da saúde e a poder trazer mais amigos para Piracicaba. Vamos conhecer a cidade de Piracicaba. Piracicaba tem uns lugares realmente muito bonitos para correr. Não sei se você já Fiquei andou aqui. encantado, ficamos encantados Tem. com os lugares. Que cidade bonita. Então é assim, a gente vai falar daqui a pouquinho do preparo que o atleta, né, e aquele que não é atleta, mas quer correr, né, tem diferença, precisa ter, né, o preparo, os cuidados, porque a gente falava aqui, inclusive vamos falar disso aqui nesse podcast. Apesar de ser um esporte, é um esporte democrático, mas não é barato dependendo do que você quer fazer com esse esporte. Mas ele é democrático e hoje é o mais praticado no mundo, como diria aqui, como disse aqui o Matheus. Como é que é essa história, Matheus? Até algumas pesquisas locais, pesquisas brasileiras fizeram e descobrimos que o futebol é o esporte de paixão nacional. Hoje o esporte movimenta, o futebol ele movimenta muito com questão ainda de mídia, por causa das TVs e por causa do alto valor envolvido, né? Um jogador hoje ainda custa muito dinheiro, um campeonato custa muito dinheiro. Mas a corrida de rua hoje leva muito mais gente para a rua, leva muito mais gente aos locais de eventos, movimenta muito mais na rede social. Hoje você pega uma corrida aí com 3.000, 4.000 pessoas só, ela movimenta, dependendo da corrida, mais de 1 milhão de views na rede social. Então isso hoje você pega no futebol, já é uma coisa, já é um valor trocado. Uhum. Lá o estádio está cheio, mas as pessoas estão relacionado àquele. A gente brinca e fala que é o amor, é o sentimento, né? O esporte no futebol, ele descarrega aquilo no próximo. A corrida de rua é feita com o atleta mesmo. Então Ele mesmo já descarrega nele mesmo, né? Agora, a corrida de rua, a gente. Você falou ali, ela é democrática. Né? Agora, é preciso alguns cuidados. Todo mundo pode participar, né? Mas o preparo é fundamental. E você dizia que as mais perigosas são as corridas mais curtas. Por exemplo, uma corrida de 5 km, como você falou, né? Por quê? Isso são dados que até muitas pessoas desconhecem. E toda vez que você vai falar de uma maratona, ultramaratona, a pessoa fala, nossa, mas 100 quilômetros, 40 quilômetros, é muita loucura. É um risco, é um perigo. Realmente é um perigo, se a gente for pensar. Mas a pessoa que pratica aquele esporte, o maratonista, por exemplo, ele é uma pessoa que ele se programa antes, ele busca uma orientação, ele busca um treinamento. Não que as outras modalidades não façam, mas o risco é menor, porque dificilmente um cara acorda de manhã no domingo e fala, vou correr uma maratona. Ou na sexta-feira fala, tá aberta a inscrição, vou correr uma maratona. Isso não é tão comum. Agora 5, 10 quilômetros, essas corridas menores, o cara sai da noite, da balada, foi tomar uma, não dormiu bem, não comeu bem, ele... eu vou correr uma provinha ali, é só 5 quilômetros. E aí é onde estão os riscos. E aí é perigoso. Então a gente fala que a pessoa vai praticar qualquer esporte, seja ele 1 quilômetro ou a 100 quilômetros, precisa fazer seus exames, precisa fazer seus exames periódicos, precisa buscar uma orientação, procurar onde tem um profissional de educação física. Se você não tem condição para te acompanhar, tem como planejar, montar um programa para você, pelo menos te orientar. Hoje até, depois da pandemia, com o YouTube, você tem orientações gratuitas, né? De vários profissionais renomados. Então, o importante é você se orientar para você usar os equipamentos certos, saber qual a modalidade certa para você, como correr, o que comer antes, o que comer depois, quanto dormir, quanto é importante, para você evitar esses riscos de doenças e alguns riscos que podem ser até fatais, né? Para essas pessoas que correm, mas não são profissionais da corrida, não são atletas profissionais,
Qual que é a importância, por exemplo, de um bom tênis? Você me dizia que um relógio com marcadores também Uhum. de batimento cardíaco, enfim, o percurso que está sendo feito, a velocidade. Uhum. Além disso, o que mais precisa? Ó, eu cito assim, na verdade não o que precisa. Como o esporte é democrático, você com um tênis bom que te protege, que seja um tênis adequado para você, já é suficiente para você correr. Uma roupa confortável. Porém, conforme você vai melhorando na atividade, vai praticando mais aquilo, você vai sentindo necessidades. Então, do mesmo jeito que um jogador de futebol, como a gente estava falando, ele está jogando lá na pelada no fim de semana, pode ser sem camisa. Quando ele vai para um time melhor, já precisa ter uma camisa adequada, já tem que estar dentro do calção, não pode ser fora do calção. Vão entrando algumas regras que na maratona ou nas corridas de rua tem do mesmo formato. Então Uhum. você encontra a pessoa que acordou, comprou, resolveu correr, foi lá, comprou um tênis, começou a correr. Como já tem aquele que já está mais estruturado, que já tem uma orientação, então já busca um tênis mais adequado, uma roupa mais adequada. Isso não quer dizer mais caro. Como a gente estava falando anteriormente, às vezes aquele que está começando quer comprar uma coisa muito cara e nem é para ele. Por isso que é interessante a orientação. Um professor vai falar para ele: não, ó, esse tênis não tem necessidade, pode ser esse mais em conta. Essa meia de compreensão às vezes não vai servir para você, não tem necessidade. Coisa que às vezes ele vê no atleta de alto nível e ele quer Que eu repetir. vou fazer igual, Eu porque... vou fazer mas não igual. vai correr igual o Só que cara. para ele não vai fazer essa mesma Ah, diferença. entendi. Então, com orientação, evita-se isso, né? E o esporte fica mais democrático, porque você às vezes ele fica mais barato para você. Mas hoje nós temos corrida no Brasil aí, desde corridas gratuitas até corridas a R$ 1.000, R$ 1.200. Então aí depende também de onde você busca a corrida. Ah, eu quero correr a corrida gratuita do Pão de Açúcar, um exemplo, que está doando inscrições. Aí você vai, faz inscrição, 1.000 inscritos e corre. Eu quero correr a corrida do Rio do Rastro. Aí já vai te custar chegar até lá, a corrida, a inscrição é cara. Um Ironman, por exemplo. Um Ironman hoje, um triatlo, uma inscrição custa 3.000, 4.000 Só a reais. inscrição. Só a inscrição. Então aí depende do nível que você tá e da onde você quer correr. Hoje tem o esporte barato para o cara que quer correr todo final de semana na sua cidade, como tem corridas internacionais que hoje está acessível para gente. Depende só da sua questão social. Agora, aquele que corre sozinho, né? Você falou, o cara acorda de manhã e fala, vou correr. Tem gente que corre mesmo. É preciso cuidado também, né? Principalmente esses, né? Né? Esses que correm sozinho, normalmente eles têm mais orientação, até eu acredito. Eu sou um desses, que a gente tem mais orientação porque a gente tá por aí sozinho, né? Então eu brinco, eu vou correr uma maratona. Sou eu contra eu mesmo, porque eu não vou lá para ganhar. Eu sou maratonista, eu não vou lá para ganhar, não vou para competir pelo meu nível, eu vou para me divertir. Então, normalmente, nos 40 quilômetros, eu vou estar uns 10 quilômetros acompanhado, o restante eu vou estar sozinho pelo caminho. Uhum. Então, eu tenho que estar bem concentrado, bem condicionado, bem preparado para não desistir, não acontecer nada pelo caminho. Você está nesse negócio há quanto tempo, Há 20 Matheus? anos, 20 anos, aproximadamente. bastante já, né? Já organizou bastante Eu já corrida fiz já, né? bastante Corre corrida. também na corrida ou você organiza? Não, eu já corri também. Eu corro também, mas as que organizam não, Não dá dá para para correr, correr. né? Já é uma correria Não. para organizar, né? Mas nós já fizemos corrida para o Banco do Brasil, já fizemos corrida para o Estado, junto ao Instituto Portinari, já fizemos algumas corridas boas por aí. Lá em Ribeirão E Preto. atualmente agora nós estamos fazendo a Maratona Oficial de Ribeirão Preto, que a partir desse ano ela tem uma novidade, que é a Maratona Oficial de Ribeirão Preto Piracanjuba Way, que a Piracanjuba comprou o name rights da prova. E pelo sucesso que foi a primeira edição, para você ter ideia, a gente estava falando de números, né? Antes da pandemia, provas da cidade chegava a 2.000, 2.500, as maiores. Nessa primeira já entrou 3.500 e 3.500. tiveram que segurar a inscrição na última hora. Então, quer dizer, acredito eu que agora daqui para frente o negócio só vai aquecer. A maratona do Rio de Janeiro estava na faixa de 22 mil inscritos, hoje ela está chegando a 35, 37. Então, o negócio ferveu. Agora, a pessoa quando se inscreve para uma maratona já se pressupõe que a pessoa já tem preparo para disputar, Normalmente. pelo menos para terminar a corrida, né? Com certeza. A pessoa que se inscreve numa maratona, provavelmente ela já tem, e ela já se inscreve com muita antecedência, porque ela vai, se ela não tem só o preparo, ela também vai se preparar para aquilo.
cara tem que se aclimatar, tem que programar, ó, eu vou correr num lugar que é mais quente ou num lugar que é mais frio. Ela tem que treinar aquilo durante o período para não ter nenhum problema. É a maratona de Ribeirão Preto, essa oficial de Ribeirão Preto, quando que ela é Ela é realizada? realizada no calor de janeiro, no No maior calor calor. da cidade. E essa que teve E essa foi um grande participação. sucesso, é. Por quê? Porque quando a gente fala em maratona, realmente todo mundo que estava lá são pessoas que treinaram. Pessoas que estão no ano inteiro correndo no calor, não, sabe, não tem dificuldade. Dificuldade é pro cara que às vezes não corre e olha e fala, nossa, correndo aquele louco no calor, mas ele treinou o ano inteiro no calor. Por exemplo, aqui em Piracicaba, o cara que é daqui, ele não vai treinar no calor. Que ano, que mês que ele treina? Se ele não for treinar É no calor o calor, ano ele não inteiro? treina, é Ele o não ano treina. inteiro. Calor o ano inteiro. Olha que a data que nós estamos, olha, estamos 34 graus. Exatamente. Então a pessoa que treina, ela está programando, ela está se treinando naquele, está se aclimatando com aquilo para não ter nenhum problema. Então o maratonista não tem esse problema. As empresas têm buscado mais também corridas para incentivar o próprio negócio, inclusive a participação de funcionários, amigos, enfim, essa coisa toda? É que quando a gente vai ver assim esse avanço da corrida, tem muitos aspectos que influenciam. Eu acho que o principal é a promoção da saúde, porque isso é uma economia a longo prazo que ainda nem o Sistema Único de Saúde conseguiu mensurar. Mas a pessoa que está ativa, que está praticando atividade física, ela vai menos ao médico, ela usa menos remédio, ela dá menos trabalho no posto de saúde, até o problema dela é diferente, vem a ser diferente. Então, assim, ele deixa de dar muito menos custo para o governo e para o sistema de saúde que ele é afiliado, se ele tem lá a Unimed ou qualquer outra entidade. Então, as empresas viram nisso um jeito de manter os funcionários saudáveis, tirar o cara daquela bebida todo fim de semana, que o cara trabalha até sexta louco para chegar sábado, Para beber. encher a cara sábado e domingo e trabalhar de ressaca segunda, começar a trabalhar melhor na terça, quarta ele entra no eixo, sexta ele para de trabalhar. Se você pega uma pessoa que está no esporte, sábado e domingo ele vai treinar, vai correr, não vai beber, ou vai beber, mas é socialmente, porque é pouco. Segunda-feira ele está pilhado para trabalhar. Porque aí também a pessoa começa a se cobrar, né? Pô, vou correr, cara, e vou. Então, Né? é um bom negócio se você for ver para a empresa, para as entidades Só que aí associadas, cada uma né? meio. Aí, por exemplo, uma empresa dificilmente vai fazer uma maratona, porque daí ela não vai ter ninguém para trabalhar na segunda-feira, né? E nem tem necessidade, até porque se ela quer manter o atleta saudável, se ela fizer 5 quilômetros, o cara corre 5 quilômetros toda semana. Tá toda semana treinando direitinho. Se tiver todos os maratonistas, ela vai ter um problema, porque também eles vão viajar, né? Vão ficar viajando para as provas. Então, exatamente. É bom dar uma balanceada na contratação. Agora, é importante que se diga, você falava aqui, quais os benefícios para a saúde que a corrida proporciona? Nossa, são Eu vários. não vou dizer para um maratonista, eu vou dizer para a Não, pessoa comum. aí eu falo do comum mesmo, porque até o que hoje está sem fazer nada e quiser caminhar, ele já vai ter muitos benefícios. Só a Então, caminhada só já. o fato de sair do sofá e começar uma atividade física, você melhora a sua força muscular, você melhora a sua resistência, melhora seu componente cardiorrespiratório. Hoje já tem muitos estudos o tanto que melhora a saúde mental você estar em atividade física. E não a pessoa fala, melhora a saúde mental porque eu estou me relacionando, sociabilizando. Esse é um outro ponto. O que os estudos têm mostrado que melhora a saúde mental é quimicamente falando. É os hormônios, como se produzem, as citocinas, tudo isso como o corpo se comporta da pessoa que faz atividade física e do que não faz. Então, o que faz, ele está sempre muito melhor de saúde, está mais condicionado, ele resiste mais, ele acorda melhor, ele dorme melhor. Então, assim, o benefício da atividade física hoje, digamos que hoje não tem como não fazer. Antigamente, era feio falar, o cara é fumante, hoje é feio falar o cara é sedentário. Porque hoje não é mais socialmente aceito. Se você pode sair e fazer uma caminhada, mas por que você é sedentário? Por que você não cuida da sua própria saúde, do seu coração, do seu pulmão? Porque as doenças associadas hoje ao sedentarismo são enormes. Hoje tem as doenças metabólicas, síndrome metabólica a gente chama, que é o colesterol, o diabetes, a osteoporose. Tudo isso está associado por uma falta de exercício. Muita Se ociosidade, você- né? é, se Não, você já ociosidade física, É, né? Não, que... se você já tem essa vida ativa, todos esses componentes já deixa de lado. Então, aí já aumenta. As últimas pesquisas mostrou a caminhada, o quanto tira a pessoa da depressão. E aí você vai ler os estudos, ele não está falando que tira da depressão porque ela encontrou pessoas na rua,
porque ela se sociabilizou. É o química, né, sucesso que você falou. é químico. Aquilo ali fez ela se sentir melhor, ver que ela é capaz e que ela tem condição de não depender de ninguém. Porque a atividade física hoje, se você for pensar assim, hoje você vê maior número de idosos praticantes. Uhum, Por quê? Porque estão entendendo que ninguém quer perder a autonomia. uhum. Então você imagina, o cara tem 100 anos, mas tem 100 anos com 40 dependendo na cama. Ninguém quer ter 100 anos Ninguém assim. desse jeito, O não. cara quer morrer com 60. Aham. Agora, não, o cara tem 90, tá aí correndo, Tá jogando andando beach pra baixo e pra tênis, cima. indo no amigo, jogando um truco, Aham. conseguindo ir no amigo, jogar um bilhar, fazendo, tá se locomovendo. E isso é o que o exercício proporciona. Você Aham. ter condições de ir no banheiro sozinho, de Aham. fazer suas funções básicas sozinho, de ir no E, mercado e o organismo sozinho. ele responde rápido quando é feito de acordo Isso. com a capacidade física da pessoa. A pessoa não pode Quando chegar também e falar, viu, vou sair correndo agora 10 quilômetros, né? Não, quando a dosagem é adequada, é incrível o benefício, porque você vê idosos, pessoas que nunca fizeram nada na vida, com 60 anos, nunca fez nada, começa com orientação, em 5, 6 anos a pessoa já é um corredor aí de ponta. Você fala, nossa, olha Certo. como melhorou, força, resistência, a pessoa é outra. E como a gente estava falando anteriormente, muda os hábitos, né? Já para com aquela bebida no fim de semana, para com aquela ociosidade, interage um pouco mais, consegue brincar com os netos, consegue ser um pouco mais ativo mesmo na vida. E o atleta profissional? Tem gente que vive disso, de corrida, de ganhar corrida? Porque tem que viver de ganhar corrida, ou pelo menos chegar entre os três ali, né? Tem bastante. Tá aumentando mais ainda, porque as corridas hoje, principalmente essas grandes, elas entram com premiações em dinheiro. Então as pessoas estão vendo nisso uma possibilidade mais de lucro, de arrecadação. E a gente, para que o Infeliz- público entenda, a premiação quanto chega, por exemplo, uma premiação para um primeiro lugar de uma prova? Hoje chega de uma prova pequena aí 2.000 até de uma prova grande 90 mil. Então hoje tem prêmios de vários valores. Mas o que a gente entende é assim, como ainda é um esporte comparado ao futebol ainda, ou tênis, um esporte muito pobre financeiramente, envolvendo dinheiro das marcas, grandes marcas, a gente ainda acredita que essas corridas ainda vão dar muito mais lucro. Mas hoje já tem corredor aí que consegue viver disso. O cara consegue... Se você é um corredor de elite, corre 2 corridas por semana, ou uma que seja, você ganhar 4 corridas no mês, você consegue levantar aí 25 mil de prêmio. De prêmio, de premiação. Aí, qual profissão que você levanta 25 mil por mês hoje? São poucas, não Sim. são muitas, se a gente for ver. E aí, dessas poucas, esses corredores, qual a condição técnica ou intelectual ele teria que ter para ganhar 25 mil em outra função? Não menosprezando que no atleta não precisa, porque ele vai ter que se dedicar muito, é muito sofrido. Mas é uma forma de levantar um capital e conseguir cuidar da família. Mas é uma mudança de hábito completa, Mas né? ele tem que mudar de hábito, ele tem que ser atleta mesmo. É atleta de alto nível, que a gente fala. Dorme cedo, não bebe, não fuma, A evita alimentação estresse, balanceada. alimentação balanceada, tem um nutricionista, acompanha, treina certinho, não fura treino. E vive acompanhando as corridas. Está sempre de olho no calendário, buscando sempre competição. Agora, mesmo aquele que não é o profissional, é importante, antes de começar a atividade, que façam exames, enfim, observe se o corpo está agindo adequadamente, corretamente, para não ter uma surpresa, né? A orientação, isso é antigo, né? A orientação é, toda vez que for praticar um exercício, procure um médico. O que nós mudamos com isso? Procure um professor de educação física, para você procurar o médico certo. O professor de educação física vai te orientar para você buscar um médico certo, fazer os seus exames, e ele vai montar um programa para você que seja de acordo com a sua realidade. Que você não busque algo que vai te frustrar. Você, eu quero amanhã começar a correr 40 quilômetros. O professor vai te orientar que precisa ser com 2, com 3, porque se de primeiro você vai para os 20, você já machuca, ou você não consegue, você se frustra e desiste do esporte. Então o professor vai te colocar no caminho certo. Ele vai te avaliar, vai ver seu nível e vai te colocar no ponto certo que você tá, para você dar sequência e fazer aquilo de uma forma saudável. Essa busca pelo esporte, pela corrida, ela ocorre no mundo todo? Ocorre no mundo todo.
Em países subdesenvolvidos, a gente percebe que mais pela procura da saúde. Então as pessoas mexem mais por causa que o médico manda mesmo, porque o diabetes está maior, o colesterol aumentou, então a pessoa já sai caminhando e dali vê na corrida como democrático um jeito de se relacionar com pessoas que fazem igual e criar os grupos, né? Então, que são as tribos, a tribo que corre 5, a tribo que corre 10, a tribo que gosta de correr na E as terra. pessoas normalmente começam a correr 5, depois pula já para os 10, ou falam, não, vou me especializar no 5. No 5 Normalmente essa subida é por causa das provas. Então, o cara dos 5 vai para os 10, porque dificilmente tem provas de 7, de 8. Ah, tá. Aí dos 10 ele vai para os 15, porque é a São Silvestre. A São Silvestre. Tá correndo 10, aí vai para 15 Paga pra bem a São Silvestre? São Silvestre é um dos maiores prêmios no Brasil. Já chegou até quase 300 mil em prêmio. Hoje a Maratona do Rio está com o maior número. O prêmio está 340, 350. Mas aí você está disputando com o queniano, Mas aí né? você está falando de alto nível mesmo. Aí E por que queniano corre tanto assim? Porque é questão cultural. Ah, Porque quando a gente vai ver assim, por que o jogador de futebol brasileiro era o melhor? era, né? Era. É uma pena falar isso, mas exato, era. É, mas é a verdade. Por que ele era o melhor? Porque você pegava ele desde pequeno, ele brincava, dormia com a bola, brincava na rua, acordava de manhã, jogava bola em tudo quanto é cantinho. Chegava à noite, 8 horas da noite, Hoje sujo. você pega esses bons jogadores nossos, eles já são elitizados e já com 14, 15 anos foi pra Europa só treinar. Perdeu aquela malícia do boleiro, de jogar bola na rua, de perder uma tampa do dedo, de aquelas malícias que o futebol traz. E o queniano, os estudos mostraram o quê? Uma escola para o menino sair e estudar fica 25 quilômetros da tribo, da casa. Então ele tem que ir e voltar, já é 50 quilômetros por dia. Ele vai correndo. E ele não vai de ônibus, então não tem isso. Então, culturalmente, ele anda muito, ele corre muito. E antigamente ainda falava que eles corriam de animais durante o percurso. Então, o queniano está correndo e, de repente, ele encontra lá um bicho que tem que correr e subir numa árvore, tem que se proteger. Então, ainda tem as adversidades ainda que deixam ele mais forte. E aí, alguns atletas, amigos, foram recentemente para algumas regiões do Quênia para fazer curso, estudo. Eles ainda falaram assim, a questão cultural alimentar. Eles não têm o que comer. O que tem para comer é tudo muito saudável. Então aquele cara já não tem o que comer. O que ele vai escolher para comer é o melhor. É saudável. É saudável. É uma então, carne mesmo. É a carne raiz. mesmo, é a mandioca, é a raiz, é tudo ali que eles plantam. Eles trocam, ó, eu tenho isso, você tem aquilo e ele... Quer dizer, então o cara vive naquele mundo do atletismo. Então, naturalmente, né? Naturalmente. Aí quando ele vem para correr aqui com a gente, né? Aí não interessa se tá calor, porque lá também tá calor, né? Não faz diferença. E aí os pisos deles, né? O piso lá é sempre irregular. Eles vivem correndo em altas altitudes, sobe, morro, desce, que a gente chama de cross country, que é correr na terra. Aqui não, aqui já vai elitizando. Então vai melhorando por um lado, mas vai piorando por outro, né? E pra gente fica mais difícil competir com eles. Vai ficando mais difícil, é a mesma coisa do futebol, né? Nós já não estamos mais hoje no futebol olímpico. Você pensar, exatamente. Nossa geração passada nenhuma nunca imaginou que isso pudesse acontecer. O corrida... Brasil fora do futebol, isso não passou. E aí hoje você já vê o queniano na corrida, já hoje alguns já estão passando apertado, sabe? Então o negócio vai globalizando, né? E a cultura vai prevalecendo. E nas Olimpíadas a corrida é um dos esportes mais emblemáticos, assim, com mais simbolismo, né? É o que mais simboliza, no entanto que é o que encerra, né? É. Ou é o que encerra ou é o que é a abre, maratona, né? né? A maratona, E a maratona eu a grande mesmo, né? Isso, 50, a de né? 42, isso. 42 quilômetros. Entanto que aqui eu falo que é o esporte mais importante, porque quando nós tivemos as nossas Olimpíadas, eles escolheram o atleta mais importante, do esporte mais importante para acender a pira olímpica. E quem que foi o atleta? O Vanderlei Cordeiro, que era o maratonista que o padre agarrou ele naquela prova que ele ficou famoso. Eu lembro. Quer dizer, então, mas viram que é uma prova, então valorizou ainda mais a corrida, valorizou ainda mais o maratonista, mostrando a importância do atletismo no Brasil. O Jornal de Piracicaba está com uma parceria, né, com o Matheus Equilíbrio e também, né, e você também, por consequência, tem uma parceria também com a... Qual que é o nome aqui? A Cláudia Arouca. Cláudia Arouca. Isso. Né? Como é que é esse trabalho? É a Cláudia Arouca, do Mais Educa. Isso, Mais Educa. Estava procurando aqui, mas minha letra não ajuda muito não, viu? É uma parceria que a gente fez para tentar associar as corridas de rua com conhecimento.
porque é importante o que a gente está falando aqui do cara que vai correr, aprender um pouco sobre que tênis é bom para usar, para não cair nas Isso. armadilhas, o que que é bom para o joelho, o que que não é, se é verdade ou se não é. Existem muitos mitos, porque hoje a internet ela trouxe muita informação, mas misturou muito. Então tem informação certa, informação errada, só que tudo hoje está válido. Então você tem tanta informação que no final você continua desinformado. Você continua sem saber o que é certo. Aham. Então a gente pensou com esses modelos, esses módulos, trazer professores junto ao CREF, aos conselhos que regulam, realmente capacitados em passar informações. E aí a Cláudia veio para somar nisso, nós fizemos em Ribeirão, já foi um sucesso. O professor vai lá, vai correr, o aluno dele, ele pode ir lá de manhã, participar do workshop, saber um pouco do treinamento, como funciona, o que é melhor para o atleta dele, coisas atualizadas. E aí, se o atleta quer ir também, a gente faz isso de uma forma social, dou 1 quilo de alimento não perecível, e a pessoa vai lá, o atleta também estuda, acompanha um pouco, para se informar em fontes fidedignas, né? Que aí a pessoa consegue fazer aquilo com facilidade. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Que isso, eu que agradeço, quero convidar todos aí a ficar atento, que vem novidades por aí, corridas novas do JP estão surgindo aí, estão ó, dentro do chapéu já, ó, para sair o Sendo papelzinho, trabalhadas. sendo trabalhado, um formato muito lindo. Pode comprar um Então tênis aguarde, novo, né? já vai preparando com o seu professor, avisa, fala, ó, eu quero a corrida do JP, que sucesso vem por aí. Um abraço, obrigado. Muito obrigado.